Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 4º domingo da Páscoa, que é tradicionalmente o domingo do Bom Pastor. Todo 4º domingo, em todo 4º domingo, seja ano A, seja ano B, seja ano C, é sempre uma leitura do capítulo 10º de São João, uma parte deste capítulo, que é todo ele dedicado a Jesus, o Bom Pastor. E hoje, nós temos a feliz coincidência de este 4º domingo cair no domingo em que nós celebramos, em que nós socialmente celebramos o Dia das Mães. Então, também nesta missa tenho como intenção rezar pelas mães aqui presentes, pelas mães que nós trazemos no coração, que por algum motivo não estejam aqui entre nós, pelas mães vivas, pelas mães que já partiram, pelas mães adotivas, aquelas que adotaram crianças para exercer a sua maternidade de uma maneira mais próxima, já que todos nós, quer casados ou solteiros, precisamos exercer a nossa paternidade, maternidade, mas aquelas mulheres, aquelas famílias que adotaram crianças, as mães espirituais, de uma maneira particular, rezo hoje pelas mães dos sacerdotes, mulheres que exercem a sua maternidade rezando e se sacrificando pelos sacerdotes. Então todas estas pessoas, e aquelas pessoas que nós temos como mães, que de alguma maneira, além das nossas mães biológicas, exerceram a maternidade sobre nós. Então, por todas essas pessoas, que eu não conheço todas, mas que Deus sabe, nós estamos colocando sobre o altar de nosso Senhor, e eu estou rezando, celebrando esta Santa Missa, também nestas intenções. Pois bem, então vamos celebrar, vamos refletir o mistério de hoje, do Bom Pastor, mas tendo em vista esta celebração, o Dia das Mães, porque nós veremos que tem tanta relação. Pois bem, a palavra de Deus, o capítulo 10º de São João, nos apresenta Jesus como o bom pastor. Ele, o termo grego que lá está presente, kalos, significa o bom, o belo, o verdadeiro. Jesus é o bom pastor, é o belo pastor.
belo no sentido não de esteticamente falando, mas no sentido da beleza do pastor que ele foi, daquilo que ele viveu sendo nosso pastor. Então ele é o bom pastor, ele é o belo pastor, ele é o verdadeiro pastor. E é óbvio, estou aqui apenas adiantando uma interpretação, mas é claro que as mães e os pais aqui presentes precisam ser bons, belos e verdadeiros. Isto é, nós iremos olhar para Cristo e, olhando para Cristo, nós iremos compreender a nossa vocação. Como é que aqui o pai e a mãe, eu irei sempre falar sobre a mãe, já que hoje é o dia das mães, mas saibam, os pais não estão dispensados não, todos estamos incluídos. Mas muito bem, como é que as mães são boas, belas e verdadeiras? Quando elas sabem se sacrificar por amor. Que diz Jesus lá no Evangelho de São João, no versículo 11, capítulo 10, versículo 11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então aqui está a diferença do bom, do belo e do verdadeiro pastor para o mercenário. O mercenário, o lobo, ele não se importa com as ovelhas, ele não está disposto a se sacrificar pelas ovelhas. Mas o bom pastor, o belo pastor, o verdadeiro pastor, Jesus, se sacrificou pelas ovelhas, se sacrificou por nós. Percebe aqui então, meus santos, o que significa celebrar o bom pastor? Significa olhar para Jesus no seu ato de amor, no seu ato de sacrifício por nós e agradecer, louvar a nosso Senhor pelo seu grande amor por nós. Ele nos amou ao ponto de entregar a sua vida por nós. Ele, assim como seria loucura, imagine, vamos aqui pensar num pastor de fato, num pastor no sentido primeiro que esta palavra nos indica, num homem que guarda as ovelhas. Imagine um lobo que se aproxima da ovelha, aquela ovelha que vai virar comida depois, porque é verdade, né? A ovelha vai virar churrasco. Mais cedo ou mais tarde, ela será alimentada, ela será objeto de alimento, ela servirá de alimento. Mas imagine se o pastor colocasse a sua vida em risco para salvar aquela ovelha. Teria sentido? Não. Nós diríamos que era loucura. Como assim o pastor vai se sacrificar por uma ovelha? É melhor que ela morra e ele fique a salvo, que no final das contas, mais cedo ou mais tarde, ela morreria mesmo, ela seria comida por alguém. Pois bem, Jesus olha para essa realidade e diz: se não existe relação entre o pastor e a ovelha não vale, a vida da ovelha não vale a vida do pastor. A nossa vida, a minha vida, não vale a vida de Deus. E Deus por mim se entregou. Que quando nós dizemos que Jesus morreu na cruz por nós, nós não estamos dizendo primeiramente, simplesmente que Ele morreu por todo mundo. Nós estamos dizendo que se por cada um individualmente Ele precisasse morrer, Ele morreria. Se só pelos meus pecados Ele precisasse morrer, Ele morreria. Então imagine Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele para o qual
e por meio do qual todas as coisas foram feitas e existem, aquele que sustenta toda a criação, ele morreu por mim. Não há maior amor do que aquele que dá a vida, que se sacrifica pelos seus amigos. Meus irmãos, nós então vemos a grandeza do amor de Deus, e deve brotar do nosso coração tanta reverência, tanta gratidão. Peça a Deus. E aqui, quando eu digo isso, pelo amor de Deus, não compreenda isso apenas como um recurso de retórica. Eu não estou dizendo isso apenas como retórica. É verdade, peça a Deus que tire do seu coração toda a frieza e indiferença, de modo que você ouve isso e o seu coração não se enternece, de modo que você ouve isso com indiferença. Nossa, isso deveria fazer transbordar amor do nosso coração. Deus morreu por mim, Ele me amou tanto, Ele tão maior do que eu, tão mais importante do que eu, Ele, o meu Deus, por mim morreu, Ele se importa comigo. Então eu não posso amá-lo com frieza. Amor com amor se paga, disse Santo Agostinho. Então nós precisamos retribuir com amor também, tanto amor que nós recebemos. Então peça a Deus, peça o Espírito Santo. Todo o tempo da Páscoa é também uma preparação para Pentecostes. O tempo da Páscoa terminará em Pentecostes. Este ano cairá no dia 5 de junho. E São Paulo diz, na carta aos Romanos, ia dizer aos Coríntios, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então peça o Espírito Santo, peça o amor de Deus, diga: meu Deus, eu quero te amar e te amar de verdade. Eu quero que do meu coração brote verdadeira reverência, verdadeira adoração, verdadeira gratidão, que eu compreenda o teu grande amor, que eu compreenda que tu és o bom, o belo, o verdadeiro pastor, e que eu te ame, Senhor, com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento, e que você não ouça isso de uma maneira poética: eu devo amar a Deus. Não, que você diga: é isso mesmo, eu preciso amar a Deus com todo o meu coração, Ele é digno de todo o meu amor. Então, Senhor, por misericórdia, concede-me esta graça, porque eu não consigo te amar com todo o meu coração, porque eu estou tão fechado e tão afogado nos meus pecados, meu coração está tão empanturrado de tantas coisas, que eu não consigo nem meditar com profundidade no teu amor. Você é tão rasteiro, tão rasteira, você é tão superficial espiritualmente falando, que você não consegue mergulhar nessa realidade. Isto é, Deus me ama, Deus me amou com todo o seu coração, porque Deus se entregou por mim, Deus morreu por mim, Deus se importou comigo. E isso eu mal consigo conceber com a minha inteligência, e rasteiramente com o meu espírito. Eu ouço, essa informação chega a mim, mas não entra, não cai profundamente no meu coração, na minha alma. Daqui a pouco você volta para casa e disso já se esqueceu. Isso não move as suas ações, isso não muda as suas atitudes, isso não transforma a sua alma. É apenas uma informação que não causa uma transformação. Então peça isso a Deus. Meus santos, quando eu digo isso, peça isso a Deus, repito, é verdade, Deus ouve as nossas preces. Ele disse: ou ele é um mentiroso, ou é verdade. E é verdade, a verdade não mente, e Ele é a verdade. Ele disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria no meio deles. Ele está aqui no meio de nós.
e Ele se fará fisicamente presente aqui no altar. Ele se dará a nós em alimento. Então, nós não podemos perder esta oportunidade. Então peça: Jesus, retira do meu peito este coração de pedra, coloca no meu peito um coração de carne semelhante ao teu. Retira do meu peito este coração superficial, este coração egoísta, este coração que não quer amar até as últimas consequências, que quando quer amar só um pouquinho, desde que não me comprometa muito. Retira do meu peito então, Senhor, este coração que eu destruí, e dá-me um coração como o teu, um coração que ame de verdade, porque eu quero ter um bom, um belo, um verdadeiro coração, que provém do bom, do belo e do verdadeiro pastor. Pois bem, digamos, um primeiro aspecto da celebração de hoje. Mas também hoje é um dia em que nós nos voltamos para os sacerdotes, para os padres, para os bispos. É claro, quando eu falo os bispos, é claro que o Papa está incluído, já que ele é o bispo de Roma. Então é um dia em que nós nos voltamos para os padres e para os bispos e pedimos a Deus a graça de eles serem bons pastores à maneira do bom pastor que é Jesus. É claro que eu estou rezando nessa intenção, e é claro que eu tenho procurado me esforçar para me unir cada vez mais a Jesus Cristo, bom pastor. Mas é claro que vocês precisam rezar para que nós sejamos bons pastores. E como é que um sacerdote é um bom pastor? Sempre a exemplo de Jesus, quando ele dá a vida pelas suas ovelhas, quando ele leva as ovelhas para verdes pastagens, quando ele se preocupa e se ocupa com as suas ovelhas. Diz aqui Jesus no Evangelho de São João: o mercenário, ele não se preocupa com as ovelhas, ele quer apenas o benefício que delas pode tirar. Mas Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais se perderão. Ora, como é que Jesus então, o bom pastor, por meio dos seus pastores aqui na terra, como é que ele alimenta as suas ovelhas? Vamos aqui tomar de dois pontos principais. Como é que um sacerdote, ele se assemelha ao bom pastor aqui na terra? Quando ele as alimenta com a verdadeira doutrina e com os sacramentos. Meus santos, é uma maneira de o pastor aqui da terra alimentar as suas ovelhas, quando ele prega, quando ele serve, quando ele concede o verdadeiro alimento, o alimento seguro, o alimento que tem sustância, como a gente gosta de dizer. Isto é, quando ele não prega a si mesmo, quando ele não prega as suas ideias, quando ele não prega para ser simpático, mas ele prega a doutrina de sempre da igreja, que provém de Jesus Cristo. Quando ele prega verdadeiramente o Evangelho, quando isso ele faz, a sua pregação é boa, é bela, é verdadeira. Quando isso ele faz, ele de verdade alimenta as ovelhas, mesmo que às vezes você saia da igreja com o coração inquieto, agitado por aquilo que você ouviu, porque aquela palavra questionou você, aquela palavra tirou você da sua zona de conforto, porque aquela palavra foi inquietante. Por quê? Porque foi palavra de Deus. Então nós precisamos hoje então, nesta Santa Missa, e durante o dia de hoje, de uma maneira particular, rezar pelos sacerdotes, para que eles preguem a doutrina
verdadeira, para que eles preguem a doutrina de sempre, para que eles alimentem as suas ovelhas com um único, quer dizer, não com o único, nós veremos aqui o outro alimento, mas com este alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus. Que Deus livre-nos, que Deus nos livre para sair bonito na fotografia, que nós preguemos a nós mesmos ou as ideias do mundo. Pois bem, mas este é o primeiro alimento. Qual é o segundo alimento? Tão importante quanto este primeiro: os sacramentos. Ora, meus santos, quando um sacerdote, ele faz com que ele se esforça para que as ovelhas tenham acesso aos sacramentos, ele está se importando com as ovelhas. Quando o sacerdote se importa para que os fiéis, para que as ovelhas tenham acesso, por exemplo, ao sacramento da confissão. Então vocês, meus santos da paróquia Cristo Rei, vocês, graças a Deus, vocês não podem dizer: eu gostaria tanto de me confessar, mas eu não consigo me confessar. Eu gostaria tanto de receber o perdão de Deus, mas os nossos padres nunca têm tempo. Nós sempre temos aqui, graças a Deus, um padre todos os dias, pelo menos um padre todos os dias confessando. Vamos lá, vamos fazer uma boa confissão, romper com o pecado, para que um dia nós possamos estar no redil eterno, com aquele verdadeiro, bom, belo e eterno pastor. Então, receber estes sacramentos que nos são oferecidos, a Eucaristia, rezar, meus santos, pedindo a Deus que conceda aos sacerdotes a graça de celebrarmos com dignidade a Santa Eucaristia. Imagine, é o maior sacrifício, é a oração mais perfeita que se realiza aqui sobre a terra. Então nós sacerdotes precisamos celebrar com toda a dignidade. E aqui, quando eu falo de dignidade, eu não me refiro apenas, nem primeiramente, à dignidade exterior, que é importante, mas principalmente a dignidade interior, um espírito de adoração e de reverência com que nós sacerdotes precisamos celebrar a Santa Missa. Que as Santas Missas sejam verdadeiramente rezadas e não simplesmente palavras pronunciadas num coração com o qual não tem correspondência. Então, pedir para os sacerdotes um verdadeiro espírito de oração, um verdadeiro espírito de adoração, do qual brotará a reverência, brotará o desejo de amar a Deus de todo o coração, e sem sombra de dúvidas, isso alimentará os fiéis. Por que meus santos? Por que é que as pessoas vinham de tão longe para ver a missa de Curadás? Por que é que as pessoas vinham de tão longe para ver a missa de Padre Pio? Por quê? Imagine, Ars era uma cidadezinha no meio do nada, e que quando São João Maria Vianney para lá foi enviado, né, a França inteira começou a se dirigir para aquela cidade. Por que as pessoas procuravam Padre Pio? De modo que de madrugada, no inverno frio, as pessoas já estavam à porta da igreja esperando que a porta abrisse, para que eles vissem, para que eles assistissem à Santa Missa. Por quê? Ora, todo católico sabe, e aqueles católicos sabiam, que naquela missa eles receberiam o mesmo Jesus que em toda e qualquer missa na França ou na Itália, na França de Curadás e na Itália de Padre Pio, eles poderiam receber. Isto é, todo e qualquer católico daquela época sabia que na igreja da sua paróquia eles poderiam receber Jesus na Eucaristia. E o que é que eles iam, o que é que fazia com que eles fossem lá para a França
lá para a Itália, até pessoas de outros países, porque existia algo de especial na dignidade, na adoração, na reverência com que aquele sacerdote celebrava. Era um sacerdote santo, era um bom, um belo, um verdadeiro sacerdote. Então, meus santos, nós precisamos pedir isso para os nossos padres, para que nós não apenas celebremos validamente a Eucaristia, mas para que nós celebremos frutuosamente a Eucaristia, para que nós celebremos dignamente a Eucaristia, para que nós celebremos com toda a reverência e adoração, porque isso nos santificará e será instrumento de santificação para o povo de Deus. Então, rezar. Por isso que, de uma maneira particular, eu dizia que celebrava hoje a missa também pelas mães espirituais dos sacerdotes, porque elas têm este objetivo: rezar pela santificação dos sacerdotes, sacrificarem-se, elas se sacrificam para que os sacerdotes aprendam a se sacrificar, porque é o único caminho da verdadeira bondade e beleza. O bom pastor, ele é bom, é belo e é verdadeiro. Por quê? Porque ele se sacrifica pelas suas ovelhas, porque ele morre pelas suas ovelhas, porque o mercenário não se sacrifica pelas ovelhas, o mercenário não morre pelas ovelhas. O mercenário, quando vê o lobo se aproximar, o mercenário foge. O bom pastor enfrenta o lobo e pelas ovelhas morre. Então nós precisamos pedir isso, para que nós sacerdotes não sejamos mercenários, para que nós sacerdotes não estejamos primeiramente preocupados com a nossa vida, com os nossos interesses, com as nossas necessidades, mas para que nós sacerdotes estejamos preocupados com os interesses, com as necessidades das ovelhas. E é exatamente aqui, meus santos, que eu aproveito este gancho para fazer menção ao dia que hoje socialmente também celebramos. Se estamos pedindo a Deus que conceda aos sacerdotes um verdadeiro espírito de sacrifício, para que sejamos bons, belos e verdadeiros pastores, à semelhança de Jesus, nós também hoje, meus santos, queremos pedir a Deus que conceda, aqui eu me refiro aos pais, pai e mãe, mas particularmente eu me refiro às mães. Nós precisamos pedir a Deus que conceda às mães um verdadeiro espírito de sacrifício. Mãe, se eu pedisse aqui que levante a mão quem é mãe, eu tenho certeza que mais ou menos metade da igreja levantaria a mão. Por favor, levante a mão. Quantas mães? Exatamente isso. Mas pode levantar, dona Luzia. Mais da metade da igreja aqui é mãe. Pois bem, imagine, minhas santinhas, vocês só serão mães de fato se vocês estiverem dispostas a se sacrificar pelos seus filhos. Uma mãe, ela não fica se perguntando: e a minha felicidade onde está? E a minha realização onde fica? A realização de uma mãe é o bem dos seus filhos, porque assim como o bom pastor veio para levar as ovelhas para o céu, a mãe, a verdadeira mãe, ela se esforça para levar os seus filhos para Deus. Esta é a missão de toda mãe, isto é, sendo fiel a Deus na sua vida, ela sabe que ela será uma bênção para os seus filhos, porque mãe, você só será uma mãe verdadeira se você for uma mãe segundo Deus. Você só será uma boa mãe se você for uma mãe devota, se você for uma mãe obediente a Deus, porque você terá autoridade nas suas palavras e no seu exemplo. Mas se você não procura
ser obediente à vontade de Deus, às leis de Deus, aos mandamentos de Deus na sua vida, a sua palavra, primeiro, que você não ensinará as coisas de Deus, porque mais cedo ou mais tarde você começará a pensar como o mundo. Segundo, mesmo que você diga, você não terá autoridade suficiente para arrastar os seus filhos. Isto é, para que com o seu exemplo, você mais cedo ou mais tarde, você arraste, você convença os seus filhos. Então esta é a importância de mães segundo Deus, de mães que se colocam debaixo da autoridade de Deus e dizem: Senhor, eu te obedeço e eu te peço a graça de criar e educar filhos obedientes a ti, para que no céu eu possa estar e no céu os meus filhos possam estar também. Meus irmãos, celebrar ainda nesse 2022 o Dia das Mães é uma bênção, e vocês vão ver, e já estamos vendo, que a cada ano isso se torna cada vez menos presente, porque a figura mãe e pai são figuras politicamente incorretas, porque mãe é uma mulher que ou adotou uma criança, ou gerou uma criança no seu ventre. Mãe é uma mulher, mas pouco a pouco dizer isso é quase que ofensivo, porque homens quererão ser mães também, e mulheres quererão ser pais também. Então, vamos lá, mães aqui presentes, vamos educar os nossos filhos, porque se tornará cada vez mais difícil ensinar aos nossos filhos o verdadeiro caminho de Deus, a verdade que Deus nos confiou. Para isso, mães, vocês precisam, e aqui, repito, eu me refiro ao pai e à mãe, estou falando especificamente mães, porque hoje é o Dia das Mães. Então, mães, sejam generosas nos seus filhos, tenham filhos, isto é um dom de Deus. Para isso, precisa ter espírito de sacrifício. Se você quer ser feliz a todo custo, se você não quer se sacrificar, é claro que você no máximo vai ter 1 ou 2 filhos para satisfazer as suas necessidades. Eu quero tanto ter um filho, eu quero tanto ter uma filha, mas é puro egoísmo. Isto é, você está pensando em você, porque você precisa ter uma criança ou 2, quando muito. Mas quando você é obediente a Deus, você diz: eu terei filhos com generosidade, porque eu quero povoar a terra de cristãos. Eu quero que o meu Brasil tenha cada vez mais cristãos católicos, para que o número de católicos cresça cada vez mais, para que os católicos estejam cada vez mais presentes nas instituições, para que garantam uma sociedade cristã, uma sociedade católica. Mas se as famílias cristãs católicas querem, e essa é a estatística atual, a estatística atual é que os cristãos do Ocidente têm 2,08 filhos por casal. Isto é, eles não conseguem sequer repor, porque para se começar a repor, tem que ter pelo menos 2,1. Nós estamos em 2,08. Nós estamos gradativamente diminuindo. Na Europa, se vocês forem, por exemplo, a uma missa dominical na Europa, vocês vão encontrar, isso aqui não é exagero, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Você só vê cabecinhas brancas. Na Europa, numa missa dominical, vocês veem uns gatinhos pingados de cabeça branca, de modo que
que na próxima geração não haverá mais cristão. Não haverá mais cristão. Eles vão morrer e eles não deixaram quem assumisse os seus postos. Enquanto isso, meus santos, os muçulmanos têm em torno de 5 a 8 filhos por casal. Enquanto os cristãos na Europa estão em 1,56, isto é, eles têm em média um filho, vou exagerar, em alguns casos raríssimos, 2, mas na grande maioria, quando tem um, porque tem animal. Eu sou mãe de pet. Que história é essa que você é mãe de pet? Que você é pai de cachorro, que você é pai de gato? Que história é essa? Então, na Europa, eu sou mãe de pet, eu sou pai de pet. Um absurdo. Olha, tem coisa que é melhor não comentar. Você é pai de gente. Você é mãe de gente. Como assim? Mas, porque ter filho dá trabalho, porque ter filho vai comprometer a estética do meu corpo, porque ter filho, ter uma criança, é ter alguém para quem eu vou viver e me sacrificar. A Europa não quer mais ter filhos, e daqui a uma geração, a Europa não será mais cristã, a Europa não será mais católica, por infidelidade nossa, dos católicos, dos cristãos. Então, meus irmãos, vamos lá, nós já estamos numa situação triste, 2,08, mas podemos melhorar, mas para isso, precisamos ter generosidade no coração, e dizer, eu vou viver, eu quero povoar o céu. Diz aqui, a segunda leitura de hoje do livro do Apocalipse, diz, eu, João, vi uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas, e traziam palmas na mão. Então, um dos anciãos me disse, esses são os que vieram da grande tribulação. Então, para que nós devemos estar dispostos a passar pelas tribulações da vida, pelas dificuldades, para que sejamos esta grande multidão. Mas padre, mas a minha vida se tornará um pouco mais difícil? Vai, a sua vida vai se tornar mais difícil, mas você, no final da sua vida, você terá o céu, e é isso que importa, e é isso o que deve importar, isto é, você ter como objetivo esta graça, ter como objetivo o céu. Então eu vou educar os meus filhos, você casal, que ainda pode ter filhos, serei generoso, mas não, o casal quer, quando se casa jovem, quer angariar fundos, ter dinheiro, ter casa, uma casa boa, ter carro, viajar bastante, e aí, quando já estão com 40 anos, ter filhos. Aí não tem, né? Aí vem as dificuldades, né? Por quê? Porque a fertilidade da mulher tem data de validade. Aí, Deus não me deu a maternidade, porque já começou tarde. A maternidade tem que começar mais cedo. As crianças têm direito de pais jovens, de pais que possam se gastar por eles. Então precisa ter essa generosidade. E meus santos, se nós, e aí, concluindo, se nós padres, pai, mãe, se nós não tivermos a generosidade do coração de Cristo, tudo isso que eu falei será inócuo, sem efeito na minha vida e na de vocês. Se no nosso coração não estiver o coração generoso de Cristo, nós não vamos querer nos perder. Se nós não tivermos no nosso coração a generosidade de Cristo, eu vou querer elas e não morrer por elas. Eu vou querer ser feliz a todo custo e não me gastar e me desgastar por vocês. Consequentemente, vocês também vão querer ser felizes a todo custo. Carpe diem.
Isto é, aproveite o dia, aproveite a vida, aproveite agora. Eu só tenho agora para ser feliz. Mas, se tivermos o coração do bom, belo e verdadeiro pastor no nosso peito, nós estaremos dispostos a, por amor a Deus, sacrificar a nossa vida pelo bem uns dos outros. O sacerdote pelo bem das suas ovelhas e os pais pelo bem dos seus filhos. Que hoje, meus santos, neste dia, nós, por intercessão de São José e da Virgem Maria, peçamos a Jesus esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,